Tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de eu começar o assunto de hoje. Eu estou com os olhos inchados porque, pra quem não sabe, a gente grava vários vídeos no mesmo dia. E no primeiro vídeo, eu chorei um monte. E aí não teve como, gente. Por mais que a gente retoque a maquiagem, a gente fica com os olhinhos assim, tá? Então vamos introduzir o assunto de hoje, que é o estigma dos anos 80. E eu vou falar também sobre assim se pega e assim não se pega. Por que eu quero falar bem detalhado sobre isso? Por conta dos estigmas que rondam o ter AIDS e o ser portador da HIV. A AIDS, ela é uma doença que se tornou epidemia no início dos anos 80, mais especificamente na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, com uma onda bem grande de pessoas com os mesmos sintomas e em comum elas tinham o fato de serem homens e serem gays. Daí surgiu o primeiro estigma relacionado à AIDS, ser uma doença exclusiva de gays, transgêneros, transexuais. E isso a gente vai ver mais adiante que não é uma verdade. Mas ok, naquela época se estabeleceu como sendo uma doença para esse grupo, desse grupo. E hoje em dia, boa parte da população continua ainda considerando que é uma doença exclusiva de gays ou que acomete mais pessoas que são de orientação homossexual ou bissexual. Tá aí o nosso presidente para provar que falou que a gente é promíscuo e que a gente dá muita despesa para as pessoas, não é mesmo? Mas vamos falar sério. Boa parte das pessoas cultiva esse mito até por uma autoproteção moral. E hoje em dia a gente já sabe que ele é um vírus que ele pega pessoas em todas as idades e o surto atual, inclusive, ele está entre jovens heterossexuais de 14 a 27 anos. E a gente vai falar mais detalhadamente em outro programa sobre as estatísticas atuais, mas é importante que vocês já saibam disso. Jovens de 14 a 27 anos são os mais atingidos de comportamento heterossexual pelo vírus HIV. Fica bem a dica de reflexão aí para vocês, hein? A gente acabou guardando a imagem do Freddie Mercury, do Cazuza e do Renato Russo. Eram pessoas que pegaram HIV, contraíram HIV numa época em que a medicação ainda era muito rara, muito cara, inacessível para a maioria das pessoas. E podem ver que essas pessoas que construíram esse mito pra gente, do imaginário, do aidético, essa palavra, inclusive, a gente não usa mais. São pessoas, né, que emagreciam muito, cadavéricas. Mas pensem só, eles já tinham toda uma vida desregrada. Eles já viviam uma vida de muitos shows, de muitas viagens, com muito consumo de bebida alcoólica. Eram músicos, eram artistas, então estavam expostos não só a uma má alimentação, mas um estresse muito intenso. Isso faz com que naturalmente o organismo de qualquer pessoa fique fragilizado. Uma pessoa com HIV, logicamente ela vai ficar muito mais fragilizada, porque a gente já falou sobre isso no primeiro vídeo, sobre as células de defesa do nosso corpo. Então, não existia medicação. A medicação era inacessível, era cara. Essas pessoas já viviam uma vida totalmente estressada e com uma saúde debilitada. Obviamente que a morte realmente era algo que ia chegar mais cedo do que o previsto, do que o imaginado. O problema é, 30, 40 anos depois, as pessoas ainda guardarem esse imaginário do Freddie Mercury, do Renato Russo e do Cazuza como sendo o estereótipo da pessoa que é portadora do HIV. Quando eu descobri o HIV, uma das coisas que mais me chocaram foi uma moça que falou assim pra mim: mas como assim você tem HIV? Você é gorda.
eu fiquei chocada e não tive nem resposta para falar alguma coisa para ela. É como se pessoas que fossem coradas, fossem gordas ou não tivessem aparência de um aidético, não pudessem contrair o HIV. Gente, isso é muito importante. HIV se pega de uma forma específica e são passos que eu vou passar para vocês aqui e não tem a ver com tipo de corpo, não tem a ver com cor de pele, não tem a ver com hereditariedade, não tem a ver com nada disso. Ele é um vírus, nesse sentido, muito democrático. Ele acomete qualquer pessoa que entre nesse grupo de risco, que é, número 1, sexo vaginal sem camisinha. Acho que não preciso explicar, né? Número 2, sexo anal sem camisinha. Também acho que eu não preciso explicar, né? Número 3, sexo oral sem camisinha. Aí já surge a polêmica de, como fazer sexo oral com camisinha? É possível. E os médicos, inclusive, orientam isso de diversas formas e ainda tem a opção de abstinência, para quem quiser, certo? Mas isso transmite HIV, gente. Sexo oral sem preservativo transmite HIV. Ponto. Número 3. Número 3. Não. Número 4. Meu Deus, não. Eu não sei mais contar, gente. Número 4. Compartilhamento de seringas com mais de 2 pessoas, ou seja, né? Pessoas compartilhando a seringa onde tem sangue, ali vai transmitir o HIV se uma dessas pessoas estiver contaminada. Número 5, transfusão de sangue contaminado. Essa possibilidade hoje ela é quase nula, porque todos os órgãos, né, de saúde, todos os hemocentros, eles têm uma testagem muito rígida, inclusive até criticada por alguns grupos. Mas tá aí, a testagem é rígida, isso dificilmente acontece, mas é uma possibilidade. Número 6, da mãe infectada para o bebê recém-nascido. Isso é um ponto fundamental da gente falar, a importância que é o pré-natal para uma gestante e para o bebê. Porque quando você tá grávida e você vai fazer o seu pré-natal, é o primeiro exame, é um dos primeiros exames que qualquer médico vai pedir, seja particular, seja de posto de saúde. Saindo que você é portadora do HIV, ele já vai administrar o coquetel para você enquanto grávida, com uma medicação que não interfira no desenvolvimento do feto, e quando o bebê nascer, ele também vai receber uma dose extra por 30 dias de uma medicação antirretroviral para evitar que ele desenvolva a doença em caso dele ter tido algum corte, alguma coisa na hora do parto. Se a mãe estiver em tratamento e o bebê for acompanhado, o risco de transmissão do HIV no parto, ele cai a quase zero, ele é desprezível. Mas para isso é muito importante que a mãe saiba da sua condição sorológica, faça o pré-natal e seja tratada. E número 7, instrumentos que cortam não esterilizados. Isso é o que menos transmite o vírus, mas é uma possibilidade, ainda que muito remota, quando uma pessoa não está em tratamento ou não sabe que é soropositiva, ela usa um instrumento cortante e compartilha esse instrumento com uma outra pessoa. Nesse caso, entrariam sim alicates de unha, instrumentos de manicure, só que hoje em dia, não sei vocês, mas as manicures que eu frequento, todas elas têm um sistema de esterilização muito eficiente e isso seria impossível, tá? Então não é para sair tendo pânico nem mais na manicure, achar que isso é assim tão simples, tá? É só para deixar claro para vocês que seria uma forma se não houvesse esterilização. Assim não pega HIV, gente, prestem atenção. Sexo com uso correto do preservativo não pega.
Então usem camisinha, porque é muito importante, não só para não pegar o HIV, como qualquer outra doença sexualmente transmissível. E elas estão por aí e estão com força, algumas em nível bem epidêmico, certo? Masturbação a dois. Pode masturbar, pode usar os dedinhos. Esse contato com a pele não transmite HIV. Então não se preocupem com isso. Ah, mas eu tenho uma fissura na minha cutícula. Não, gente, é muito desprezível essa entrada e teria que ter um fluido assim super fantástico e assim, quase que super-herói para fazer esse contágio, tá? Então pode masturbar, não tem problema, isso não transmite. Beijo no rosto, na boca, pode beijar, pode abraçar, pode ter carinho, isso ajuda a pessoa que tá com HIV, inclusive, a sentir empatia, se sentir acolhida. Pode beijar, pode abraçar. Suor, lágrima e picada de inseto também não transmite. Pode emprestar a toalhinha, se quiser, pra pessoa, né? Se não tiver nojinho, e não por conta do HIV, mas porque, enfim, eu tenho um pouco de nojinho de emprestar minha toalha se a pessoa tá suada, mas tá. E até hoje em dia com o Covid, né, a gente tem que ter outros tipos de medida, mas por conta do HIV não vai ter problema. E picada de inseto, por favor, né? Mas eu já ouvi essa história de que picada de inseto transmitiria o HIV. Isso é uma bobagem do tamanho do mundo. Sabonete, toalha, lençol, nada disso também transmite. Você pode emprestar, fazer o uso de outras pessoas, não vai ter nenhum tipo de risco. Talheres, copos, assento de ônibus, nada disso transmite. Então pode usar tranquilo. E não precisa ferver, tá? Porque já aconteceu comigo isso. Deu ir numa casa e depois uma pessoa me contou, mas enfim, isso foi chato pra caramba. Eu fui numa casa e comi, foi logo depois que eu descobri que tinha HIV e que eu revelei a minha sorologia. Eu comi e a pessoa ferveu o garfo e a faca que eu tinha usado. Tá? Por favor, isso é desnecessário e é patético, tá? Piscina, banheiro, também não transmite porque, além de não ter como o vírus se locomover, porque o vírus HIV ele é muito potente dentro do corpo humano, mas é muito bobo no ar, todos esses locais eles têm cloro, sempre tem esse tipo de sanitizante que faz com que qualquer vírus seja eliminado se aplicado corretamente. Mas não transmitiria mesmo que estivesse sujo, tá? Doação de sangue. Não transmite porque os hemocentros estão completamente preparados para isso, então não tem risco nenhum. Se você é doador de sangue, continue doando. Você vai estar fazendo um bem muito grande para muitas pessoas e não tem risco nenhum de você contrair o HIV. E por último, que seria desnecessário falar, mas isso está na lista, essa lista eu peguei da UNAIDS, que é um site seguro e confiável de informação, pelo ar. Né? O coronavírus transmite pelo ar. O HIV não. Isso é bem importante. Então, hoje era isso. Que vocês estejam muito conscientes sobre o que transmite, o que não transmite. Beijinhos de luz para vocês e continuamos com essa rede de empatia e de informação.